Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos e irmãs e com este privilégio que é compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero ler da Bíblia Sagrada aquele que é considerado o texto da Grande Comissão. Foi batizado assim, talvez até pelos títulos que foram acrescentados no texto. Eu sei que você sabe disso, que a Bíblia, quando escrita ela não foi dividida em versos e capítulos. E tão poucos títulos que nós costumamos ler faziam parte dos manuscritos originais. Isso é coisa posterior, século XIX, quando começam a fazer esse tipo de distribuição para facilitar a localização dos versos. Por essa razão, Mateus, no capítulo 28, tem sido chamado de a Grande Comissão. Os versos são os versos de 16 a 20 da Palavra do Senhor. Eu até diria que nós temos outras grandes comissões, ou outros textos que trazem mensagem igualmente desafiadora e imperativa sobre a igreja. Volto a dizer, é uma visão pessoal, mas quando eu leio, por exemplo, João capítulo 20, no seu versículo 21, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, eu entendo que eu também estou debaixo de uma grande comissão. E aqui especificamente a ideia da missão de Deus como sendo a minha própria missão, que é um conceito contemporâneo na missiologia, a ideia de uma igreja missional. Hoje, quando se fala em missão, se trabalha muito com a ideia de missio Dei, da missão de Deus, em resgatar, em reconciliar consigo o mundo, coisa que o embaixador do rei aprende desde cedo. E que nós partilhamos desta mesma missão, ou seja, que a minha missão não é outra, senão partilhar daquela que é a missão do próprio Deus. E João, no capítulo 20, versículo 21, parece registrar isso, quando diz que assim como o Pai enviou o Filho, nós também estamos sendo enviados. Há uma unidade na chamada comissão, ou imperativo de missão da igreja. Quando eu leio, por exemplo, também o texto de Atos, no seu primeiro capítulo, que fala que nós seríamos revestidos, ou a igreja seria revestida de poder, no versículo 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu também acredito que estou numa versão lucana, escrita pelo evangelista Lucas, da mesma grande comissão, o mesmo princípio, aqui dentro de um aspecto geográfico muito bem traçado, que se você depois quiser, pode fazer a leitura de todo o livro de Atos a partir deste versículo 8. É possível ler o livro de Atos dentro da perspectiva geográfica e de missão do versículo 8. Tudo que se desenrola dentro do livro de Atos responde a essa mesma organização geográfica. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Experimente fazer isso em suas devocionais, você vai ver que é brilhante perceber como este texto pode ser usado como uma espécie de chave hermenêutica, de interpretação de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Mas agora eu retorno àquela que consideramos a grande comissão. Está escrito assim: os 11 discípulos foram para a Galileia. Estou lendo o versículo 16, do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um texto sagrado. E curiosamente, hoje quando saí da igreja, aliás, eu nem sei quem me entregou. Eu recebi este papel dobrado, e fim de culto para pastor é um grande desafio. Memorizar toda uma agenda que foi acertada, porque pastor ainda responde: está certo? Sim, estarei lá. Oh, que pena, eu vou estar orando. E depois, eu não sei se não é, pode não ser o caso do pastor Tarsis, a gente passa por uma espécie de amnésia pós-culto, que grande parte daquilo que nós acertamos, se a esposa não estiver ao lado, se alguém não estiver anotado, a gente passa, e aconteceu, eu não sei quem me entregou este papel, vou procurar saber.
porque abençoou a minha vida. Assim que cheguei, eu comecei a ler, porque fala sobre órfãos adultos. Eu estou escrevendo um texto que eu devo publicar daqui a alguns dias, exatamente sobre isso. Eu coloquei o título como a carta de um órfão. Mesmo que tenha sido uma experiência da maturidade. Eu achei, como Deus faz, não é, irmãos? É coisa de Deus. E há um momento em que ele diz assim: não importa a nossa idade, quando perdemos pai ou mãe, morrem nossos pais de todas as fases da vida e sofremos por todas elas. Os efeitos concretos podem ser menos devastadores quando somos adultos, afinal já somos independentes, mas o sofrimento emocional é tão intenso quanto o de uma criança, e depois o texto prossegue. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim que lemos o texto sagrado, o que nós observamos é que a morte de Jesus trouxe um grande impacto sobre o grupo dos 12, que agora não era mais um grupo de 12. Se você observou, a Bíblia faz questão de dizer 11 discípulos foram para a Galileia. Isso significa que eles já estão contabilizando perdas, e especialmente a perda de um dos apóstolos, Judas Iscariotes. Fora isso, observem que emocionalmente, que em matéria de fé, o grupo está fragilizado, porque mesmo com todas as aparições já registradas no livro sagrado, no Evangelho de Mateus, a Escritura faz questão de dizer o seguinte: quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Algumas vezes a dúvida e a adoração caminham juntas, insistem em permanecer assim. Eu me recordo do dia em que os apóstolos estavam dentro de um barco açoitado pelas águas, e por um instante aquilo que era medo, aquilo que era insegurança, aquilo que era dúvida se misturou também à adoração. Provavelmente, se você olhar na sua vida pessoal, os seus momentos mais profundos de adoração aconteceram também nos seus momentos de maiores dúvidas. Pode parecer estranho o que eu estou lhe dizendo, mas às vezes a dúvida, a crise, a instabilidade é um dos altares prediletos para a adoração do Senhor. É quando de fato nós nos curvamos diante dele. Portanto, eu não estou aqui falando de um grupo de 11 homens profundamente convencidos de sua missão, profundamente convencidos de sua fé, profundamente convencidos da ressurreição. Eu estou falando de uma igreja como qualquer outra, de um grupo como qualquer outro, que caminha com as suas dúvidas e as suas perdas, contabilizando no meio da congregação aquele que não mais está conosco. São 11 que em obediência vão até, diz o texto sagrado, a um monte lá da região da Galileia. Pessoalmente, eu acredito que aquele lugar já era conhecido por todos, porque em alguns momentos em que Jesus está naquela região, ele se recolhe e a Bíblia diz que ele vai para um monte orar sozinho. Eu tenho a impressão que Jesus estabeleceu uma espécie de selo geográfico. Talvez ele tenha confirmado a sua presença naquele lugar, e aquele lugar tinha cheio de Jesus, da presença de Deus, tinha as marcas da adoração e oração do Filho, quando ele se submetia à vontade do Pai. Lá estavam os 11, marcados pela dúvida, marcados pela presença do Senhor, contemplando e o adorando. E em meio a tudo isso, Jesus então começa a falar. E existe uma divisão natural neste texto, e isso facilita muito a vida de um pregador. Eu não sei se você já observou, mas conte na sua versão quantas vezes a expressão manta, a expressão todo, todas, aparecem na sua Bíblia, nesse texto sagrado. Pode observar comigo? Provavelmente você já o fez, ou já fez isso em algum momento, mas me permita fazê-lo novamente. No versículo de número 18, a Escritura fala de toda a autoridade. No versículo de número 19, a Escritura Sagrada fala de todas as nações. No versículo de número 20, a Escritura fala de tudo o que eu lhes ordenei. Novamente a ideia é de quanta. E finalmente, todos os dias até a consumação dos séculos. Então você tem aqui uma divisão natural do texto sagrado dentro da grande comissão. São 4 vezes usada, por 4 vezes a palavra toda, ou todas, ou todos, está sendo usado no texto. E isso é, ao meu ver, intencional. Porque normalmente na comunidade hebraica,
a memorização do texto sagrado era incentivada. E isso ajudaria bastante a qualquer um que quisesse memorizar as últimas palavras de Jesus dentro da ótica de Mateus, o evangelista. Agora, observe comigo, tudo começa com a declaração enfática da parte de Jesus, que poderia, inclusive, não aparecer, mas estabelece um princípio. E qual é o princípio? De que toda visão missionária da igreja deve ser resultado da exousia do Senhor, do poder. Eu não sei se a sua palavra aparece poder ou se a palavra aparece autoridade, mas pode ser traduzido exousia, tanto quanto poder, quanto por autoridade. Mas é a liberdade de agir. Sabe, exousia é aquilo que acontecia antigamente, pelo menos com os rapazes, quando o pai e a mãe davam a ele a chave da porta da casa. Você recebeu a exousia, você recebeu o poder, você já pode voltar para casa sozinho, já pode abrir a casa e entrar na casa. Esse é um momento de glória na vida de um rapaz, né? Pelo menos no passado era assim. Hoje já existem outros sinais de autoridade, dizem até que o controle remoto da televisão é hoje o símbolo maior da autoridade, da exousia dentro de casa. Quem tem a exousia tem o controle remoto, determina o que se assiste, por quanto tempo se assiste. Porque alguns gostam de viajar dentro de um controle remoto. São capazes de assistir 10, 12 canais ao mesmo tempo e não podem ser interrompidos naquele processo. Mas eu tenho certeza que isso não acontece com os irmãos aqui. Mas, voltando ao texto, notem, Jesus está dizendo que exousia, que o poder é o que estabelece. A obra missionária da igreja não se fundamenta num programa de expansão, daquilo que muita gente chamou no passado de cristandade. A obra missionária da igreja não se sustenta em função de um programa das organizações missionárias mantidas pelas igrejas batistas neste país. O que fundamenta todo o imperativo missionário é a autoridade do Senhor. Todas as vezes que você ouvir falar em missões, você precisa estabelecer com a obra missionária uma relação de submissão, porque Cristo está dizendo que o id, e aqui é imperativo, o id está baseado na autoridade do Senhor sobre a sua igreja. Não é uma escolha, não é uma opção, não é uma identificação com este ou com aquele ministério. Todos nós somos vocacionados debaixo de uma mesma autoridade. A autoridade, ou o Senhor da obra missionária é o Cristo ressurreto, aquele que venceu da morte. E desde o texto sagrado estabelece que céus e terra precisam concordar com isso. Aliás, Jesus, quando nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, ele estabeleceu que a vontade de Deus precisa estabelecer esta relação também entre céus e terra. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque às vezes a gente quer separar os dois mundos. Nós acreditamos, por exemplo, que no céu não haverá dor, não haverá tristeza. Mas caminhamos na terra indiferente à tristeza e às lágrimas que são derramadas à nossa volta. Nós acreditamos que no céu não haverá choro, não haverá morte, não haverá injustiça, e de repente você se conforma a viver na terra ao lado da injustiça ou como um súdito da injustiça, como se pudesse ser súdito de dois reinos ao mesmo tempo. O mesmo rei que estabelece o poder sobre o céu é aquele que estabelece o poder sobre a terra. O poder é do Cristo e não do Império Romano, e não do Kyrios de Roma, e não do Senhor, do Imperador de Roma. Ele está dizendo que não existe nenhuma outra fonte de autoridade neste mundo, e nem nos céus e na terra, a não ser Ele mesmo, o Cristo ressurreto. Por isso, missões, elas se fundamentam na autoridade do Senhor sobre a sua igreja. E o texto então prossegue depois, convidando-nos para a segunda dimensão, a segunda palavra a todos. Depois diz assim: portanto, vão e façam, na minha tradução assim aparece, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o versículo 19. Notem que, talvez na sua tradução, a tradução clássica, aparece a expressão id, no imperativo, e eu até prefiro, porque este é o teor do texto. Mas notem que todas as demais expressões, ide, batizando, ide, ensinando, todas as outras expressões verbais estão diretamente relacionadas com o ide.
A igreja é convidada para ser eclesia, voltada para fora. A igreja precisa perceber que toda a sua missão não está centrada nela mesma, mas nos de fora. No início do trabalho missionário em nosso país, eu me recordo que os primeiros missionários americanos ali em Salvador, estou falando do protestantismo de missão e não do protestantismo de imigração. No protestantismo de imigração, a nossa primeira comunidade religiosa foi no interior de São Paulo, mas o protestantismo de missão talvez tenha sido em Salvador. Ponto. Mas eu retorno ao texto. Os nossos primeiros obreiros que aqui chegaram, eles criaram um espaço para se reunir. A informação que nos é dada é de que um deles, o Taylor, ele não conseguia falar quase nada em português. Então ele ficava à porta distribuindo papéis, às vezes folhetos e alguma coisa assim. E o outro, o Becker, era quem conseguia falar um pouco mais e estabelecer relacionamento com os brasileiros. Só que eles perceberam que logo que a coisa começou, algumas pessoas até foram ao local onde eles estavam se reunindo e depois desapareceram. E eles, numa conversa, eles registram isso, eles voltaram os seus olhos para a grande comissão e começaram a perceber que o movimento da igreja não é de fora para dentro. O texto não está dizendo se reúnam e esperem que as pessoas se dirijam para o seu local de reuniões e ali recebê-las. O texto está dizendo que a igreja é a igreja que sai, a igreja é a igreja que vai, a igreja é a igreja do id, do caminhar. Portanto, quando nós nos reunimos aqui, evangelização e missões não é se reunir, estabelecer a ordem de culto, ensaiar, fazer toda a programação e esperar que alguém entre por essas portas para ser alcançado pela mensagem do Senhor. De forma alguma. Todo o processo da igreja, a eclesia, chamada para fora, a igreja vive nesta dimensão do id do Senhor, de percorrer bairros, ruas, igreja nas ruas, igreja nas casas. Eu fico impressionado quando eu vejo o testemunho do trabalho entre universitários, porque há dados que mostram que o universo de universitários em nosso país talvez seja o grupo menos evangelizado dentro de nossa... Sabiam disso? E aí a gente fica pensando, onde estão os missionários da Alfion? Por favor, não faça isso. Se nós formos computar quantos universitários, membros de nossas igrejas estão na universidade, o que me parece estranho é perceber que aquele é o ambiente menos evangelizado com a presença tão decisiva, massiva de jovens oriundos de nossas comunidades. Nós estamos dando com isso provas muito claras de que o ID, por algum instante, foi perdido. Por que precisa chegar no mês de março, mês de setembro, mês de promoção missionária, para que seja repetido daqui que você é um missionário? Quando foi que nós transferimos para as organizações missionárias a responsabilidade da grande comissão? O grande problema é que nós insistimos em que a nossa identidade não seja preservada a partir de nosso compromisso com o Senhor. Por isso eu quero insistir, você é vocacionado sim. Vocação não é somente um chamado específico, um ministério específico, alguém que vai sair daqui, que vai para o seminário, não. E mais, escutem o que eu estou dizendo. Para este século XXI, provavelmente nós já estamos experimentando isso. A figura do missionário vai deixar de ser um missionário de carreira, um missionário que estudou teologia, que fez o seu curso, bacharel em teologia, pastoreou igrejas e agora está no campo missionário. E vai passar a ser fisioterapeutas, médicos, educadores, gente da área de educação física, fisioterapeutas e tantas outras especialidades para as quais as portas de alguns países vão estar abertas. Quantas vezes eu entrei em países e precisei esconder documentos, não podia me apresentar assim? Isso aconteceu na China, isso aconteceu em alguns países muçulmanos do noroeste da África. Quantas vezes isso aconteceu? Por quê? Porque hoje as portas se abrem para aqueles irmãos e irmãs que descobriram que têm uma vocação, que são missionários e acidentalmente são engenheiros, ou por opção são médicos, ou por opção são, ou por vocação, sei lá o que, ou por paixão, são isso ou aquilo, mas que fundamentalmente são missionários. É gente comprometida com o ID de Jesus, que reconhece que isso é autoridade. Quando você está trabalhando no banco, quando você está abrindo a porta para alguém, quando você está cozinhando, quando você está fazendo qualquer coisa que seja, Deus precisa ser glorificado. É por isso que o texto sagrado vai dizer
que o ide, e depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. Notem, portanto, vão, façam. Essa palavra fazer, ela é uma palavra muito perigosa para o homem religioso, porque logo a gente começa a associar o processo de salvação com algo meritório. Mas o texto está dizendo que não é fazer coisas, que a obra missionária é fazer gente. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. O negócio de Deus é gente. O processo que o texto está estabelecendo não é nem plantem igrejas, é façam discípulos. E isso é muito mais sério do que organizar uma igreja, colocar uma placa distintiva, um selo sobre aquela comunidade. O que o texto está ensinando é que meu compromisso e seu compromisso é com gente. O Evangelho precisa ser vivido ao lado de pessoas, a partir de relacionamentos. Eu comentei com o pastor Tarsis, se vocês precisarem de material para discipular, eu vou repassar o link. Eu digo, gente, como as coisas mudaram. Antigamente a gente trazia um monte de caixas com folhetos e papel para ser distribuído. É uma coisa meio louca, eu ainda estou tentando me acostumar. Eu sou um jurássico, um homem de um século passado. Mas, sinceramente, o que o texto está dizendo é isso. E notem, aqui quando o texto sagrado diz, e depois fazei discípulos de todas as nações, a palavra nação aqui não deve remeter a uma unidade política, geográfica, a um país. Porque a palavra nação aqui, na língua grega, é a palavra etnos, que quer dizer etnia, grupo social. O que o texto está dizendo é que o meu compromisso e seu compromisso é com toda a gente, em todo e qualquer lugar. Não é um país. Às vezes nós somos muito sonhadores. Eu entrei em países onde 97% da população era muçulmana. Aí você coloca um casal missionário e depois volta e diz, nós já chegamos naquele país, o Evangelho já chegou. Por favor, eu creio que o Evangelho é como semente de mostarda. E Deus opera como um casal. Mas a gente precisa ter perfeita noção do que é hoje a exigência missionária. Os campos missionários de maior facilidade de penetração já foram ocupados. Alguém já disse que hoje o que sobrou, desculpe a expressão, o que sobrou foi o osso. E agora nós vamos precisar ter coragem suficiente para adentrar em alguns territórios extremamente fechados à pregação do Evangelho. Por isso o texto insiste, aliás, o texto até fala sobre a forma trinitária do batismo. Não sei se você sabe, mas tem gente que questiona isso, que a gente não deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só pode batizar no nome de Jesus. E se dividiu por causa disso e criou igreja. Eu não sei como é que esse povo de Deus vai, meu Deus, com essa capacidade fértil de criar divisões. Mas eu só vou passar de lá, porque eu imagino que não seja um problema para você a citação da fórmula trinitária aqui para o batismo. Então chegamos a um outro todo, quando ele diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ensinando a obedecer tudo. Eu fico impressionado porque aqui a ideia é de uma obra completa, de evangelho inteiro, do evangelho parte. E todo compromisso com a missão, primeiro deve ser fundamentada na autoridade do Senhor, quem tem toda a autoridade, e voltada para todo homem, mas ao mesmo tempo agora para o homem todo. Observe se não é assim, porque ele está me dizendo que meu compromisso não é só com uma parte do Evangelho. Eu não posso retirar do Evangelho somente aquilo que fala das necessidades espirituais do homem perdido, e então saio daqui para alcançar as almas perdidas. Esse discurso dicotomista, esse discurso de alienação da realidade última do indivíduo precisa ser descartado. É por isso que o texto diz que a obra missionária tem um compromisso com o Evangelho todo, o Evangelho por inteiro. E daí o texto sagrado me convidar a ser alguém comprometido no exercício do ministério com todo o Evangelho. Não há como negociar o conteúdo da fé. Não há como fazer. É bem verdade que nesse processo o encontro de todos os povos com todo o Evangelho passa por uma coisa chamada cultura, passa por uma coisa chamada linguagem, passa por uma coisa chamada metodologia, passa por uma coisa chamada oportunidades, janelas, tudo isso está incluso. Mas uma coisa é certa, o compromisso de um lado é com todo homem e do outro lado com todo o Evangelho. Todo o Evangelho. E finalmente o texto termina
nos colocando diante de uma bela e preciosa promessa. Eu às vezes tenho observado que alguns irmãos e irmãs se encontram com o último parte da grande comissão. Já observaram? Quando ela diz assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Essa expressãozinha primeira, essa palavrinha, eu estarei convosco todos os dias, é consequência. A promessa do versículo final, ela está baseada nos imperativos que precederam. Na Escritura Sagrada não existe promessa sem imperativo. O que o texto está dizendo é que no processo do ir ensinando, ir batizando, a igreja em movimento, esse movimento da igreja para os de fora, esse movimento da igreja que enxerga o homem todo e todos os homens, no processo, no exercício da missão, há uma promessa para mim e para você, é de que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação. Não reparta, não corte, não separe o versículo 20 daquilo que é todo o conteúdo da grande comissão. Às vezes nós queremos ficar com essa companhia por todos os dias. Eu vou dar só um exemplo, é só um exemplo. Primeiro capítulo do livro de Josué. O texto sagrado diz assim: olha, e eis estarei, não mandei com todos os caminhos que você for, eu vou estar com você. Precisamente o versículo 9: não te mandei eu ser forte, corajoso, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agora, antes, leia, que o Senhor diz assim: olha, presta atenção aqui, procura andar pelo livro da lei, não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda. Aí depois ele diz o caminho que andares. Antes ele estabeleceu um princípio, que é o princípio da obediência. A gente quer a prosperidade sem a obediência, sem a submissão. Eu não posso querer que a promessa do versículo último, versículo 20, seja derramada sobre a minha vida sem a minha obediência àquele que é o Filho de Jesus. Nós estamos vivendo dias extremamente tensos, irmãos. Não se enganem. Tudo que tem acontecido, os refugiados na Europa, o processo de islamização da Europa, a chegada de sem números de estrangeiros em países hoje estratégicos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de mesquitas sendo construídas no Canadá, a quantidade da presença religiosa muçulmana naquele lugar, sem contar, meus irmãos e irmãs, as dificuldades e as tensões ainda existentes em alguns países da África, países da Ásia. Deus me deu a oportunidade de estar em alguns destes continentes, conhecendo a obra missionária. Mas eu quero dizer que há boas notícias. Deus está fazendo grandes coisas por este mundo. Trago uma impressão extremamente positiva dos nossos irmãos da Ucrânia. E sonho que os ucranianos, quem sabe, serão os missionários para a Europa. Daqui a algum tempo, quem sabe, enxergaremos isso. Perceber o interesse dos nossos irmãos russos. Nós reunimos, eu acho que mais de 120, 150 obreiros russos, quando lá estivemos, e eles tinham uma sede de ouvir, sabe, de perguntas, impressionante. A identificação com o brasileiro para eles foi formidável. Lá em Brusque nós passamos alguns dias que foram impressionantes. Percebam que Deus também tem feito aqui, bem próximo, em Cuba. Sinceramente, hoje o que eu penso quando vejo Cuba não é nem de forma nenhuma, não é a questão política da ilha, mas o que Deus está fazendo a partir das igrejas. E o regime comunista estabeleceu uma proibição muito curiosa. Estabeleceu que não se pode fazer igrejas, construir templos, mas permitiu que fizessem igrejas, igrejas, casas de oração. O que eles fizeram foi estabelecer o princípio dos pequenos grupos dentro da ilha. E com isso a igreja tem explodido, tem crescido. Nós fomos para um acampamento, e ali falamos também a líderes da igreja em Cuba. Impressionante, implacente daquela gente, a forma como eles envolvidos no ministério, e preocupados e sedentos em conhecer mais, uma estrutura formidável naquele lugar. E nós tivemos a oportunidade de conviver com eles por algum tempo. Deus está fazendo aquilo que eu e você, nós não podemos fazer. Mas lembra-se da imagem que a igreja é o corpo de Cristo.
Você sabe o que quer dizer isso? Isso me lembra uma poesia, quando a autora dizia que Deus não tem outras mãos senão as nossas, porque o corpo de Cristo é a sua igreja. Deus não tem outros pés senão os nossos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, entender isso. E eu tenho estado muito feliz por perceber que nos últimos anos esta igreja tem se despertado ainda mais para a obra missionária, para o despertamento e envolvimento com missões mundiais. E eu louvo a Deus por isso e oro, concordando em oração com aquele que orou no grupo, de que nós tenhamos aqui a melhor oferta. Talvez não a maior oferta, mas a melhor oferta. E quando Deus fala sobre isso, eu só me lembro de Jesus sentado na frente do gasofilácio, olhando uma viúva que deu tudo quanto tinha, 2 moedas consagradas ao Senhor. Quem sabe profissionais não saíram daqui. Quem sabe missionários não sairão deste lugar, missionários transculturais, porque todos nós somos. Tudo bem até aqui com isso? Já sabia disso? Então, muito prazer, missionário, muito prazer, missionário. Que você saia daqui com uma sede enorme de compartilhar o Evangelho, aquelas pessoas que estão convivendo com você. E hoje os recursos são tão fáceis, gente. Basta colocar um link, não é? Basta fazer alguma coisa. Às vezes a gente compartilha tanta bobagem, desculpa a expressão, mas compartilha tanta bobagem, coisas ofensivas, e se esquece de compartilhar a fé, a graça, de maneira leve, de maneira gostosa, falar de Jesus no seu amor. E depois, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu serei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus repouse a sua mão graciosa sobre nós. Amém.